Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Vamos com mais um tema nesta noite, muito importante. Você se lembra que na semana passada tivemos aí esse programa ao vivo, realmente importante, polêmico, mas que valeu e muito a reflexão, não é verdade? Nesta noite vamos conversar sobre um outro tema bastante importante, especialmente para você que está nos acompanhando e se você é estudante, acadêmico, portanto, esse tema te interessa e muito. Nós vamos conversar sobre a importância das universidades católicas na construção da civilização. Para isso, claro, você acompanha a nossa matéria inicial. A universidade é uma instituição pluridisciplinar de formação dos quadros de profissionais de nível superior de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano. Desde muitos anos existem as universidades católicas que têm o papel de formar para a razão e para a fé. Para o Papa Bento XVI, estas instituições católicas devem ajudar com o magistério da Igreja a superar a atual crise que vivem algumas universidades, crises de fé, de formação moral e para a vida. Todo intelectual cristão e toda instituição educativa católica, segundo o Papa, devem estar convencidos e desejosos de convencer a outros de que nenhum aspecto da realidade permanece alheio ou não afetado pelo mistério da redenção de Cristo. Bento XVI ainda diz que a tarefa essencial de uma autêntica educação para todos os níveis é a transmissão do conhecimento, mas também formar os corações. Será que isso vem acontecendo nas universidades católicas? A importância decisiva das universidades na construção da civilização no Em Pauta desta noite. Pois é, tá aí para você ter uma noção do que vamos conversar. E aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Se você ainda não conhece o endereço da Canção Nova aqui em Minas Gerais, então venha nos fazer uma visita, além dos programas. Temos sempre aqui também muitas outras atividades, são celebrações, momentos de oração, confissões, encontros temáticos, enfim, muita coisa boa para você aqui na Canção Nova Minas, tá certo? Aqui nos nossos estúdios, então, o nosso querido Frei Antônio Moser é professor, também diretor da editora Voz e doutor em teologia. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Agora sim, estamos no mundo universitário, né? Essa palavra sua, sim, com uma ressonância especial, porque hoje multiplicam-se as universidades no Brasil, no mundo, em toda parte, mas, por outro lado, a gente vê muitas interrogações. Então, acho que é um tema que vale a pena nós debatermos. Com certeza, Frei Moser. E para isso, temos aqui a presença amiga do professor Paulo Agostinho Nogueira de Andrade. Ele é o diretor acadêmico da unidade, não é chamada Unidade Barreiro, da Pontifícia Universidade Católica, aqui de Minas Gerais. E é doutor em Ciências da Religião. Professor Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer debater esse tema, que de fato é um desafio. A educação é algo que sempre esteve presente na vida da igreja. Então, eu acho que é um grande desafio pensar o papel que a universidade e a Universidade Católica tem no mundo de hoje. Já teve no passado e continua tendo. Exatamente. Eu acho que vale a pena recordar aqui, professor, no início da nossa conversa, especialmente você que está nos acompanhando, porque a gente sabe que uma pessoa sem identidade, ela acaba deixando de ser até pessoa, né? Então é muito importante saber não só a identidade, mas também a missão. Como estamos falando aqui, a princípio, não só, não é? Mas em termos de universidades católicas, sejam elas as chamadas PUCs, né, Pontifícias Universidades, sejam as universidades religiosas, como vamos ter a oportunidade de tratar mais adiante. Mas importante ter claro isso, né? Qual é, de fato, a identidade, mas ao mesmo tempo a missão de uma universidade cristã, uma universidade católica, no caso aqui em particular. O que caracteriza qualquer universidade é ele ter três estruturas fundamentais, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Agora, para nós, a Universidade Católica, inclusive a PUC Minas, a gente coloca a quarta, que é a pastoral. Não é possível a gente pensar só o ensino,
né, a graduação, a extensão, a pesquisa, se também não há um espaço também, né, de realização desse processo no nível espiritual, no nível, né, de um sentido profundo da vida que todos nós devemos ter, professores, funcionários, estudantes. Então, a missão de uma universidade, e no caso de uma universidade católica, é oferecer um espaço de qualidade, de formação educativa, técnica, mas também fundamentar isso do ponto de vista filosófico e espiritual. Então, por isso, né, é importante essa formação ética, essa formação moral, que tem que estar presente em todos os momentos da universidade. Por exemplo, nas universidades católicas nós temos disciplinas que justamente em todos os cursos querem cumprir isso. Mas não basta ter só a disciplina, isso tem que ter um espírito da universidade, né? Há muitos anos, né, assessores da Pastoral de Juventude, da Pastoral Universitária, criaram essa expressão, escola em pastoral, universidade em pastoral. É para destacar esse aspecto. Mas, ô Frei Antônio Moser, essa questão que inclusive foi salientada aqui na nota inicial do nosso programa, como sempre fazemos, para ajudar o telespectador a se situar melhor na temática, é que o padre, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, que é um professor, um catedrático, enfim, tem chamado a atenção para uma certa crise. Quando a gente fala de universidade, obviamente, nós não estamos falando somente do alunado, que de alguma forma acabam se tornando, dependendo de como é conduzida a universidade, reféns daquele experimento que ali fazem. Mas quando a gente fala de universidade, a gente fala essencialmente ali do corpo docente. Esse corpo docente, a seu ver, tem sido decente nos últimos anos ou faz parte dessa crise que estamos aí tocando de alguma maneira? Especialmente nesse universo católico. É uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque há uma grande diversidade, não é? Claro, você tem universidades com alto padrão, altíssimo padrão, em todas, no ensino, na pesquisa, na extensão e mesmo na pastoral, não é? Mesmo nos Estados Unidos, mas no Brasil também, você tem universidades assim de peso e respeitadas. O seu nome é realmente respeitado. Por outro lado, claro, sempre nós estamos dentro de um contexto em que os professores, os mestres da pesquisa, etc., eles não caem prontos do céu. Então, é toda uma cultura que tende a ser um tanto assim, como é que a gente iria dizer, um tanto virtual, não é? Busca no Google, não é? A pesquisa vai ficando de lado, o Google sabe todas as coisas, responde traduzindo, responde tudo. O estudo sério e tese, você está já com o seu mestrado quase pronto, né? Agora, vai ter coragem de publicar? Tem que ter coragem, porque senão, o meu caro, não chega a ser um professor. Mesma coisa do doutorado. Nós temos muitos nas universidades católicas que fazem a sua pesquisa, escrevem a sua tese, mas não têm coragem de publicar. Isso já mostra, eu diria assim, uma certa crise. Mas a crise que eu vejo é mais da pesquisa como tal e das ciências. Por quê? Porque você parece que as ciências hoje sabem tudo. E quanto mais se avança, mais você vê que dão erratas uma atrás da outra. Traduzindo, em outro programa, isso vai aparecer melhor, não é? Você tem muitas afirmações pretensamente científicas que daqui a pouco são desmentidas pela própria ciência. Ou seja, é evolutiva. Ora, tudo isso nos dá uma certa instabilidade, que pode ser positiva, você dizer, opa, temos que ir mais a fundo, ou então pode ser negativa, não é? E nós nos acomodamos com pouco. Traduzindo, a vida do estudo é uma verdadeira sese. O pesquisador é um asceta e por isso devemos canonizar pesquisador verdadeiro, não é? O professor verdadeiro que se dedica de corpo e alma, deviam ser canonizados, porque é uma vida, não é, que exige muita renúncia a programas de televisão, a outros programas, mais um empenho profundo. Então, é um pouco, eu diria, uma interrogação generalizada, não só das faculdades, universidades católicas, mas de todas elas. Encontrar verdadeiros pesquisadores, verdadeiros estudiosos que vão a fundo. Essa influência, professor, dessa pós-modernidade que nós já estamos inseridos, marca do nosso tempo, portanto, individualismo, a acessibilidade ao conhecimento, sobretudo através dos meios eletrônicos. Então, hoje, toda essa potencialidade que
que apresenta a internet e assim por diante, é fator que corrobora com isso que o Frei acabou de dizer agora há pouco? Eu acredito o seguinte, que mudou o perfil do nosso aluno, né? Eu vou dar um exemplo, há quase 30 anos, lecionando, por exemplo, cultura religiosa, né, na universidade, hoje eu tenho mais aceitabilidade pela disciplina e mais interesse na reflexão e na participação do que há 25 anos atrás, há 28 anos atrás, né? Eu acho que eu acho que também a gente tem que olhar esses aspectos positivos da modernidade, da pós-modernidade, Claro. porque ela abre também, né, perspectivas de diálogo, de reflexão. Então eu vejo, né, mais aceitabilidade por esse processo. Agora, por outro lado, ele tem muitas opções, né? Esse mundo virtual, né? Talvez a questão de um compromisso maior com o próprio estudo. Então, eu acho que toda instituição educativa, e aí a Universidade Católica, ela não pode esperar que o professor, como o professor Frei Moser disse, chegue pronto. Eu tenho que formar esse professor também, né? Então você tem que criar momentos de reflexão, de formação mesmo. E essa formação, ela não é em nível técnico. Nós temos excelentes técnicos, excelentes pesquisadores no campo da ciência. Mas a docência não é só comunicação de técnicas, é formação do ser humano na sua integralidade. E isso não basta só os dados, né, que eu tenho da ciência. Existe uma dimensão aí antropológica, filosófica, né, teológica, ética, que isso é fundamental. E, às vezes, nem todo conhecimento se, né, preocupa com essa realidade. O padre Agostinho, a gente nem se conhece, a primeira vez que tenho o prazer de conhecê-lo, apesar do meu colega lá das vozes, Frei Volney, ter sido seu orientador de doutorado, né? Ele foi professor, mas tá. acompanhando as minhas bandas. Veja o seguinte, o senhor se traiu a si próprio. Há 25 anos, não tinha tanta... Será que há 25 anos o senhor é o que é hoje? Não é, o senhor cresceu. O senhor cresceu. Assim eu também. Quer dizer, no começo, você entrava assim, ou seja, a gente não tinha aquela experiência e, sobretudo, eu diria, sabedoria de vida. Agora, na medida que o professor vai evoluindo, ele tem maior aceitação. Mas o tema, ele sofreu uma mudança. Tema, a receptividade do tema religioso, sim, havia talvez uma visão mais resistente que essa temática entrasse na universidade. Hoje nesse não. Sentido, é sim. Nesse sentido. Nesse sentido, a há uma temática procura, uma os alunos têm inquietação. interesse, Sim, né? uma inquietação. Porque quando você trabalha qualquer assunto, por exemplo, na minha disciplina, cultura religiosa, qualquer assunto pode ser trabalhado. Depende da maneira como a gente entra. Por exemplo, um dos tópicos da minha disciplina é o livro da formação cultural do Ocidente, a Bíblia. Muito interessante. Então, veja, eu tenho que conhecer. Mas o sujeito, ele não crê, ele não tem fé. Veja, até para conhecer a literatura atual, a pessoa que não tem uma formação religiosa, ele não consegue entender o mundo a cultura. ocidental de jeito nenhum, nem o mundo oriental. E é interessante que essa presença religiosa está na mídia, né, nas propagandas, está na literatura. Então, até para ele conhecer, aí o aluno, poxa, eu nunca tive essa visão, eu nunca tinha tido a oportunidade de refletir dessa maneira, né? Então, assim, eu acho que qualquer assunto, agora, é claro, depende do enfoque que eu vou dar. Eu não posso transformar, por exemplo, uma disciplina dessa, né, numa formação catequética. Não pode ser nesse nível. Claro, porque as pessoas que procuram a universidade, elas não vão, em primeiro lugar, por ser católica. Elas vão por causa, né, da qualidade, etc. Mas já que ele está ali, e isso é da filosofia da educação da Universidade Católica, ela tem que oferecer. Claro. Né? Aliás, mas aí é que está o ponto, porque, Frei Antônio Moser, é isso que o Papa, claro, ele está falando a partir da Europa, com a experiência de visitas a universidades europeias. O Santo Padre é isso que ele acabou acusando justamente, ou seja, no campo das reflexões, das matérias a serem dadas, dessa pastoral que o professor usou muito bem aqui, falando justamente o quê? De uma falta de abertura para reflexão, não catequese, mas reflexão sobre a questão da transcendência. É muito interessante. Sentindo essa ausência aí. Muito interessante. O Papa, ele é europeu dos pés à cabeça. Claro. Evidentemente, ele está sofrendo com esse esfriamento da inquietação religiosa, da transcendência. A Europa só está com medo dos muçulmanos, não é? Inclusive as igrejas estão vazias. Isso tem um reflexo muito grande. Agora, evidentemente, o nosso mundo é plural. E no caso nosso do Brasil,
é uma outra cultura, é uma outra maneira de ver, e você tem expressões de crescimento, de curiosidade, no sentido religioso da palavra, no sentido profundo, que as pessoas querem saber, não tenho dúvida nenhuma. Agora, indiscutivelmente, ele tem razão. Em termos de Europa, a gente vê um certo esfriamento. E provavelmente Estados Unidos também, muito materialismo. Depende, você tem o norte dos Estados Unidos, é um tipo de cultura, o sul é outro. Texas, se é do Texas, é um tipo. Já se é do norte, ele é muito mais jeitoso, muito mais... Tá. É só para dizer da diversidade de situações, mas que se coloca, o problema se coloca, sem dúvida. Tá certo. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí não, porque temos muita coisa ainda para conversar em relação a essa temática. Ainda vamos falar sobre pastoral universitário, diálogo cultural, evangelização. Vamos voltar ainda a essa questão do professor, que é muito importante. Tem uma fala aí também do Papa em relação a isso e nós vamos ter a oportunidade de retomar, tá certo? Temos ainda muito o que partilhar nessa noite. Vamos para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta.